Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre a abolição da escravatura e seus resquícios nos dias atuais. Estamos aqui com a Mariana Castro, que é educadora, capoeirista, pesquisadora antirracista e atuante no Núcleo de Estudos Iabás. Bom, Mariana, no primeiro bloco a gente tratou mais de uma visão histórica, né, do assunto que estamos tratando, mas gostaria que você falasse um pouquinho sobre quais são os resquícios que a gente vê nos dias atuais, passados já, né, mais de 100 anos da abolição da escravatura, mas o que a gente ainda percebe que ficou desse período? Sim. João, eu queria começar continuar falando sobre a Lei 10.639, claro. Porque além da inserção dos conteúdos de História da África, ela altera a legislação educacional também num outro artigo que visa aí a inserção do 20 de novembro como uma data no calendário escolar, né? E aí eu queria tratar disso porque tem a ver com a sua pergunta, no sentido de que o movimento negro, né, vem lutando, aí, principalmente desde a década de 70 aqui no Brasil, contra essa data do 13 de maio, né, essa valorização da Princesa Isabel como redentora, né, e ao contrário, elegendo aí outros heróis nacionais, como por exemplo Zumbi dos Palmares, né, na luta do povo negro, né, pela liberdade. E o 20 de novembro, ele foi eleito, né, é a data de morte de Zumbi dos Palmares, aí, e ele foi eleito justamente com esse fim, né, de fazer essa denúncia. Olha, o Brasil não resolveu a questão racial, né, as coisas pioraram, né, a gente tem um problema racial grave, que é encoberto pelo mito da democracia racial, né? Então, no início do século XX, né, nas primeiras décadas aí do século XX, nesse afã aí, né, do Brasil, república, querer se entender como nação, né, tendo essa história da escravidão aí, vai surgir uma mentalidade de que no Brasil não existem negros nem existem brancos, né? Que somos todos mestiços, né? Somos todos morenos, não existe branco, não existe negro. E isso é uma característica muito peculiar do racismo à brasileira, né? Que é o mito da democracia racial. Então o movimento negro, quando ele fala do 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, né? Ele está falando justamente disso, né? Que você está chamando aí desses resquícios, que olha, a gente precisa se repactuar como nação, né? Por mais que as pessoas digam que não existam brancos e negros, quando a gente vai nos lugares onde os empregos mais desvalorizados, né, as pessoas negras estão lá, né? Os locais de moradia, as periferias, as favelas, a maior parte das pessoas são negras, né? E isso não é normal, né? E a sociedade, de certa forma, naturalizou isso. Naturalizou ver o negro nos subempregos, né? Nas moradias mais precárias, né? Então a gente precisa entender isso para a gente se repactuar de fato como nação. E isso passa pelo nosso entendimento racial, né? Então a gente precisa... O movimento negro vem, desde a década de 70, denunciando o mito da democracia racial, né, que embora sociologicamente não seja mais aceito, ele ainda está impregnado na nossa mente. Né? E é um tipo de racismo bem característico aqui do Brasil, né? O que dificulta a nossa luta contra o racismo, né? Porque se as pessoas negras elas não se identificam como tal... Você sente que acaba tirando um pouco o foco, assim, para mudar um pouco a direção da luta? O que a gente vê muito hoje, né? As pessoas falando que o problema do Brasil ele é um problema econômico.
né? Que resolve o problema de classes e aí você vai ter todos os outros problemas resolvidos. E não é, né? Não é só. Claro que a gente tem aí uma dimensão econômica, né, de desigualdades econômicas muito grande, mas nós entendemos que o eixo racial ele é estruturante e estrutural do nosso país, né? O que a gente chama, né, e esse termo está cada vez mais popular, que é o racismo estrutural. Né? Então, pode falar um pouquinho sobre esse termo pra gente? Sim, o racismo ele opera de diversas formas, né? Eu falei um pouquinho na maneira como a gente produz conhecimento, né? Então isso também vai consolidando essa ideia de que os negros são inferiores, né? Ele opera na dificuldade dos negros estarem em lugares de poder, né? Quantos presidentes negros nós tivemos? Né? Quantas mulheres negras nós temos no Congresso, né, por exemplo, né? E essa questão, e na materialidade, né? A gente vive hoje num país que assassina uma pessoa negra, um jovem negro a cada 23 minutos, né? Isso são informações do Atlas da Violência. Então isso é muito grave, é um genocídio em curso que está acontecendo. A gente vive uma guerra, né? E essa guerra ela é orientada principalmente para determinados tipos físicos, né? E aqui no Brasil, quanto mais os traços negroides você possui, mais racismo você vai sofrer. Então, se você tem uma pele mais escura, você vai sofrer mais racismo, né? Isso não diz que as pessoas que são negras claras não sofram racismo, que elas sofrem também, né? Mas é o que eu estava querendo dizer, que dificulta a luta, né? Porque a gente tem muitas pessoas negras mais claras que não se assumem como negras, né? Justamente por conta dessa ideologia do mito da democracia racial, né? Que não somos todos iguais, né? E não conseguem entender que o racismo, por exemplo, ele vai às vezes muito além de um xingamento direto, né? Só queria também entender um pouquinho mais nesse tema de racismo estrutural, se ele também tem a ver com alguns estereótipos que a sociedade acaba colocando. Por exemplo, assim, um homem negro bem vestido, no sentido de usar o terno e tal, não pode ser um executivo bem sucedido, ele é um segurança. Sim. Sabe? Isso também tem a ver com esse tema, com essa luta de tirar esses estereótipos que se perpetuam, infelizmente? Sim, a gente tem essa mentalidade, né? Quantas pessoas que hoje, né, felizmente, a gente já tem, devido às cotas raciais e a pressão do movimento negro, né, a gente já tem muitas pessoas negras dentro das universidades, né? E é muito comum, né, infelizmente, é muito comum pessoas negras que estão ali ocupando um cargo de médico, né, serem confundidas com enfermeiros, né? Ou tem algumas pessoas que falam, não, eu não vou ser atendida por você, porque não... Você entrou por cota na faculdade, por exatamente, exemplo. Né? Então, tudo isso é uma luta constante, né? E a gente diz assim, é muito importante isso, porque a consciência racial não é só para o negro, né? Existe também essa ideia, né? Não, o racismo é um problema do negro, né? Não, o racismo é um problema de todos nós, né? Porque enquanto sociedade, né? Que a gente convive com o racismo aqui, infelizmente. Claro. Sim, e a gente precisa também entender que, voltando ao que eu estava falando, né? O racismo ele não vai operar só naquele xingamento direto, né? Ele opera também quando você não dá crédito a uma pessoa, né? Intelectualmente, sim. Né? Ou então quando você tem receio de algo, mas assim, né? Exatamente. Por conta da cor, algo assim. Ou o que a polícia faz, né? Considera o negro o suspeito mais viável, né? De ter cometido um crime, nem pergunta, já sim. Atira, né? Então isso tudo faz parte do que a gente entende como o racismo institucional, né? Estrutural. Entendo. Bom, mudando um pouco do foco só do nosso bate-papo, eu gostaria de chamar o Marte
No caso, a gente vai falar sobre a escravidão contemporânea, né? A gente trouxe alguns dados aqui que eu acho também que cabe da gente tratar aqui nesse programa, né? No caso, ele ele contabiliza, né, um intervalo de 1995 a 2022, né? A fonte é do Radar City, que é um painel de informações e estatísticas de inspeção do trabalho aqui no Brasil. No caso, o Brasil contabilizou 58 mil pessoas resgatadas, né, em situação análogas à escravidão. Minas Gerais, tendo em vista o ano de 2022, foi o estado com o maior número de pessoas em trabalhos análogos à escravidão, né, que foram resgatadas pelas autoridades aqui do Brasil. E quando a gente olha as taxas, né, as porcentagens dessa população, 80% são negros, né? 17% são pessoas brancas, 3% indígenas. E dentro desse percentual ainda tem também um outro número que chama atenção, que 47% são nordestinos e 6% analfabetos. Acho interessante a gente comentar sobre esses números, já que a gente estava conversando, né, Mariana, no primeiro bloco sobre a abolição, né, da escravatura, como que se deu esse processo, mas a gente vê que nos dias de hoje, em 2022, tem pessoas sendo resgatadas no nosso país porque estão vivendo numa situação análoga à escravidão e nas quais 80% são negras. Né? Sim. Como que a gente consegue, né? Na verdade, tecer um panorama e esperar melhorias, né? Avanços nessa situação. É muito triste, realmente. Né? É interessante, assim, o recorte racial ele deve ser feito sempre, né, para a gente não perder de vista essa dimensão. Essa dimensão muito ruim do racismo mesmo, né? A gente tem um costume de usar essa palavra escravidão de uma maneira muito leviana, né? E é importante a gente localizar historicamente o que foi a escravidão moderna, né? Essa escravidão moderna, porque a escravidão, de alguma forma, essa instituição já existiu em várias outras sociedades do mundo, né? Na Grécia Antiga, enfim. Mas a escravidão que a gente está falando, né? Ela vai se dar nesse momento aí da colonização aqui da América, né? E da vinda aí de milhares de pessoas para esse continente, né? Especialmente para o Brasil. Então, um dado importante aí da gente falar é que estima-se, né, que 11 milhões de africanos tenham sido trazidos para as Américas e desse número metade veio só para o Brasil, né? Então, a gente tem um país que ele é afrodescendente. Sim. Né? A gente tem uma porcentagem altíssima, mais de 50% da população é negra no Brasil. Né? Então, desconsiderar a questão racial é cruel, né? Porque a gente apaga uma dimensão que é muito importante nos dias atuais, né? E infelizmente, essas situações, né, elas vão se dar também em cima do viés racial. Né, que são situações que a gente precisa combater. Então, o combate ao racismo, ele não é um combate localizado, né, em determinada área. Vamos falar de raça agora, né? A gente entende que a questão racial, ela organiza toda a sociedade, organiza a economia, né, organiza as relações sociais, né, o conhecimento. Então, é lastimável, né, são dados realmente muito tristes, mas a gente, de uma maneira menos extrema, né, mas também tão grave quanto, a gente pode pensar em algumas profissões como o serviço doméstico. Né? O serviço doméstico que tem um lastro na escravidão, uma ligação direta, né? Com as escravas, escravizadas que faziam o serviço dentro da casa, né, dos seus senhores, e que ainda hoje é uma profissão que faz pouquíssimo tempo que foi regularizada. Né? Se eu não me engano,
fazem alguns dias que resgataram uma mulher, uma senhora idosa, né, de uma situação também análoga à escravidão, que trabalhava na casa de uma família e que não podia sair para ver os seus familiares, né, dormia, trabalhava, não tinha férias, não era remunerada. Né? Então, assim... Esse caso teve muita repercussão mesmo. Teve muita repercussão. Então, a gente tem aí todo um lastro que vem dessa questão racial. Enquanto o Brasil não perceber que a questão racial ela não é setorial, ela organiza a nossa sociedade, né? Então, por exemplo, a luta das mulheres não tem como eu, uma mulher branca, me colocar na luta das mulheres sem fazer o recorte racial, sem entender que, como mulher branca, as minhas questões não contemplam as mesmas questões das mulheres negras, né? Isso inclui LGBTQIA+, né? Inclui as questões econômicas, né? Eu não estou querendo hierarquizar as opressões, né? Perceba, mas é que a questão racial ela opera, né, de uma maneira fundante de toda a sociedade, né? E isso vai organizando todas as outras demais opressões. Então, para a gente falar de gênero, a gente tem que falar de raça. Para a gente falar de classe, a gente tem que falar de raça, né? Não dá para setorizar essas lutas. Como que você pode, até por estar atuante, né, num núcleo de estudos e tudo mais, como que você acha que é o caminho para a gente quebrar esses paradigmas que estão hoje definidos? Acho que algumas leis, punições para caso, né, mais severas quando aconteça um resgate, né, que a gente vê, por exemplo, dessa senhora que a gente estava citando, para que isso não ocorra novamente, fomentar o estudo nas escolas. O que se deve ser feito? O que a gente poderia fazer? Olha, eu acho que primordialmente estudar, né? A gente precisa conhecer. As pessoas negras, elas não têm obrigação de ensinar as pessoas brancas a como não ser racista, né? A gente tem que correr atrás. Isso daí é fundamental, né? As pessoas têm que correr atrás, aprender mesmo, né? Porque nós fomos ensinados muito errado, de uma maneira muito errada na escola, né? Então a gente precisa estudar, né? E uma outra forma através dos espaços de poder, né? Então, assim, sempre que você puder indicar uma pessoa negra para estar num espaço de poder, né, eu acho que isso é fundamental. As eleições vêm aí, né? Quem que a gente vai colocar nesses espaços de poder é fundamental isso, né? Que além dessa pessoa ter uma representatividade negra, ela também alcance ali as demandas do movimento negro, né? Então, vinculado ao movimento negro, ouvir, né? Eu acho que é fundamental, assim. Uhum. Bom, apesar de a gente estar falando desses resquícios que existem até hoje, por você estudar muito esse tema, acredita que a sua maneira, de como, né, as coisas foram se desenrolando, houveram alguns avanços nos últimos anos? Em alguns aspectos, de visibilidade? Sim, com certeza, né? Só o fato da gente estar aqui conversando sobre isso, né, na televisão, eu acho que isso é um certo avanço. Mas ainda há muito por fazer, né? As pessoas que vieram antes da gente, né? A gente segue muito essa linha da ancestralidade, né? Então, as pessoas que vieram antes da gente abriram muitos caminhos, né? Para que essa discussão fosse feita. Hoje, o antirracismo, ele tá nas redes, né? Ele está na mídia de uma maneira geral. Na década de 70, por exemplo, ele ficava ali restrito ao movimento negro, né? Então, hoje ele já alcançou aí um público maior, mas a gente precisa dessa conscientização ainda mais forte, sabe? De que a gente é um país racista, olhar para dentro, né? Entender o recorte racial, entender que o branco tem sim um privilégio, né? Um privilégio socialmente estabelecido, mesmo que você não queira, você vai usufruir
desse privilégio, porque faz parte da estrutura racista que a gente vive, né? Então, a branquitude, quando a gente fala assim de branquitude, é esse sistema que organiza o privilégio dos brancos em relação aos negros, né? Quando, por exemplo, você vai numa entrevista de emprego e a pessoa branca passa mais credibilidade, né? Simplesmente por ser branca, né? E ela que vai ser chamada para determinado emprego. Então, quando tem uma plaquinha dizendo assim, boa aparência, né? O que é boa aparência no nosso país? Né? O que é bonito, o que é feio? Então, assim, envolve muitas questões realmente, né? Envolve muitas questões, mas a gente está aqui para isso, né? Eu acho que o desconforto precisa acontecer, né? A gente precisa se incomodar com isso, ouvir também o que as pessoas negras estão falando, né? Porque o que acontece muito é quando uma pessoa negra fala de alguma situação racista, uma pessoa branca fala, não, mas não é bem assim, né? Então, eu acho que passa muito por isso, assim, a gente ter essa desconstrução mesmo. Uhum. E bom, para a gente fechar essa nossa conversa, gostaria que você deixasse algum recado final, alguma consideração e também como que você gostaria de ver o nosso país, ou até mesmo para a gente especificar um pouco a nossa região, né, onde a gente vive, está mais atuante, com relação a essa questão nos próximos anos. O que você espera que possa acontecer, como que a gente pode contribuir para essa discussão? Olha, eu espero que a gente consiga criar uma educação de fato para todos, né? Que os nossos educadores e educadoras se conscientizem dessas questões, porque a escola é um lugar muito violento, especialmente para as crianças negras, né? E enquanto a gente estiver ali num espaço que supostamente é para abrir portas, mas que está violentando essas crianças o tempo todo, eu acho que a gente não vai ter uma sociedade igualitária, né? Justa. Então, o meu sonho, né, é que através da educação, né, mas uma educação realmente libertadora, uma educação crítica, em que a gente possa colocar os conflitos ali na sala de aula, né, e tirar essa figura, né, do professor, que não pode ser contestado, né, porque muitas vezes o professor, né, e a gestão e a escola como um todo, é ela que reproduz o racismo, né, em cima das nossas crianças. Então eu acho que é isso, assim, a construção de uma educação libertadora, né, e que a gente consiga aqui no Vale, né, romper com esses padrões, né, europeizados, né, essa estética europeia, de um ideal, né, de ser uma Europa nos trópicos, né, abrir o olho para outras civilizações e ter mais consciência na hora de votar, né, em quem são os nossos eleitores, né, em quem a gente está confiando para gerir, né, o nosso país, ou o município, ou o estado, porque as políticas públicas também são importantes nesse sentido. Com certeza. Bom, Mariana, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Você contribuiu muito, né, com esse tema que a gente abordou e foi um prazer tê-la aqui conosco para a gente conversar um pouco. Obrigada. Prazer foi meu. Fico feliz que tenha gostado. Obrigada. Bom, agradecemos a participação da nossa convidada, lembrando que você pode fazer também sugestões de temas e reassistir às nossas entrevistas nas redes sociais. É só pesquisar TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.